Olá, alunos da Escola Viscaíno, professor José Luiz falando, tudo bem? Vou fazer uma videoaula para os meus alunos de ciências do sétimo ano, sétimo A, sétimo B e o sétimo C. Turminha, tô com saudade, viu? Esse é o nosso livro de ciências. Eu gostaria de abordar um tópico bastante pertinente, né? Na fase em que nós estamos vivendo, que é sobre os vírus, tá? E esse tópico dá para vocês realizarem com a ajuda dos pais ou até mesmo pesquisando aí na internet. Certos? Muito bem, gente. O que nós vimos até agora? Então, o nosso tópico são os seres vivos. Nós vimos em aulas passadas que os seres vivos podem ser agrupados em 5 reinos. Reino Monera, onde nós encontraremos aí as bactérias, que são seres microscópicos. Reino Protista, composto pelos protozoários, também são seres microscópicos. Reino Fungi, composto aí pelos fungos. Reino Planta, constituído pelas plantas. E o reino Animais, constituído aí pelos animais, né? Vertebrados e invertebrados. Nós, seres humanos, fazemos parte aí, portanto, do reino animal. Reparem que estes seres vivos, eles apresentam características específicas, características próprias, como por exemplo, todos são constituídos por células. Todos apresentam um metabolismo próprio, um metabolismo conhecido, e todos fazem parte de um ciclo vital, ou seja, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E nesse contexto nós temos os vírus. E os vírus, professor? São seres vivos? Por que eles não estão agrupados em um daqueles 5 reinos? Simples, porque os vírus eles possuem características próprias, como por exemplo, eles não possuem células, tá? Como vocês podem ver aqui no desenho, eles contêm apenas uma cápsula de proteína e dentro dessa cápsula de proteína eles têm o seu material genético, pode ser aí um DNA ou RNA. Então, pelo fato de não possuírem células, obviamente eles não podem ser agrupados em um daqueles 5 reinos citados. Outro fato que colabora para isso é que os vírus não apresentam um metabolismo próprio. Daqui a pouco a gente vê o que é isso. E outra característica, os vírus eles são menores do que as próprias bactérias. E quais são essas características relacionadas aos vírus? Por exemplo, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, que nós vamos ver agora, os vírus só apresentam características de seres vivos quando eles parasitam uma célula, tá? Então, o que significa o termo parasita? Então, os vírus necessitam de células para parasitar. Intracelulares, ou seja, eles ficam dentro da célula parasitada. E obrigatórios, porque fora das células, os vírus não realizam nenhum tipo de atividade metabólica. Ou seja, por exemplo, para os vírus se reproduzirem, eles precisam estar dentro de uma célula. Eles precisam infectar uma célula. E essa célula infectada pode ser uma célula de uma bactéria, uma célula de um fungo, uma célula de uma planta, uma célula de diferentes animais e até mesmo as nossas células humanas, tá? Então, os vírus apresentam características de seres vivos, como por exemplo a reprodução, apenas dentro de uma célula hospedeira, certo? Muito bem. Outra características, né, relacionada às doenças, né? Então, os vírus, eles infectam células, tá? Eles usam o metabolismo celular da célula hospedeira para gerar novos vírus, tá? Esse é o processo de reprodução dos vírus.
No entanto, quando eles saem dessa célula hospedeira, a célula se rompe e essa célula morre, tá? E quando essa infecção viral surge, nós temos aí as doenças provocadas por vírus. E essas doenças são chamadas de viroses. E qual seria o tratamento aí para essas viroses? A maioria das doenças provocadas por vírus não tem tratamento, tá? Então não adianta você tomar um antibiótico. Antibiótico vai ser útil para infecções causadas por bactérias, tá? Para vírus, o que se utiliza são medicamentos para amenizar os sintomas dessa infecção, como por exemplo, febre e dor, tá? Em relação aí o que nós temos em relação aos vírus são as vacinas. As vacinas são a forma efetiva de prevenir vários tipos de doenças causadas por vírus. Tá ok? Tudo bem, gente. O que mais nós temos? Agora, só para a gente contextualizar, né? Nós estamos vivenciando essa infecção, essa pandemia causada pelo coronavírus. E nós temos vários termos que são utilizados por doenças, principalmente doenças virais. Quais são esses termos? É bastante comum na atualidade. Então nós temos aí a pandemia, o surto, epidemia, distanciamento social, isolamento social e a própria quarentena. Então esse é o foco da nossa aulinha de hoje. Vamos definir aí esses termos que estão bem associados aí com as doenças causadas por vírus. E no nosso contexto, em especial ao coronavírus. Então vamos lá, gente. Primeiramente, surto. O que é um surto de uma doença? O surto, ele acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de uma determinada doença em uma região específica, tá? Então, surto está relacionado com o surgimento de uma doença em uma região específica. Normalmente, o surto, ele tem uma baixa abrangência. Então, ele é bem comum aí em escolas, em bairros, por exemplo, tá? E um vírus, né, uma virose que causa bastante surtos, são as enteroviroses, que são vírus que infectam aí o nosso intestino, sendo responsável aí por vários casos de diarreia, dores abdominais, vômitos, tá? Então, surtos, eles vão ter aí uma região específica e bem delimitada, como por exemplo, um bairro. Diferentemente da epidemia. A epidemia acontece quando há ocorrência de surtos em várias regiões. E nesse contexto, nós temos, por exemplo, uma epidemia municipal. O que vai ser isso? Vai ser caracterizada por surto de uma doença em vários bairros. Tá? Essa é a epidemia municipal. Na epidemia estadual, nós temos o surto de uma doença em várias cidades. E a epidemia nacional, onde nós temos aí o surto de uma doença em vários estados. Tá? Exemplos de doenças que causam epidemia, né? Doenças provocadas por vírus. A própria dengue, que é uma realidade. Nós estamos vivenciando aí uma epidemia de dengue em vários estados. E o próprio sarampo. E a pandemia, né, que é o tema da atualidade aí, provocada pelo coronavírus. A pandemia acontece quando uma epidemia se estende por vários países. Ou seja, a doença atravessa continentes. Exemplos, né, de pandemias. A da atual, provocada pelo coronavírus. Também tivemos aí uma epidemia de H1N1 em 2009. A própria AIDS, nós tivemos uma epidemia dessa doença na década de 80. A própria gripe espanhola em 1920. Tá? Então, a pandemia surge quando o vírus se alastra
por todo o planeta. Isso acontece, um fator que favorece a ocorrência das pandemias é o grande deslocamento em massa realizado pelas pessoas. E com relação ao coronavírus, outros termos bastante associados diz respeito ao distanciamento social, isolamento social e a própria quarentena. Essas medidas são adotadas aí por várias autoridades com o objetivo de diminuir o espalhamento do vírus e, consequentemente, o surgimento de doenças, especialmente aí, conter esse espalhamento é muito importante, porque principalmente para que a doença não chegue aí nas pessoas de risco, que são os idosos, certos? Então vamos definir esses termos, né? O que significa aí o distanciamento social? Na verdade é um ato aí voluntário e o distanciamento social está bastante relacionado em você ficar longe de uma pessoa, é manter uma distância de uma pessoa entre 1 e 2 metros. Tá? Então, caso você saia na rua, você deve ter esse distanciamento social. É o que eu falo em sala de aula, lembram? Quando vocês estão perto um do outro, desgrudem. Tá? Esse é o distanciamento social. O isolamento social também é outra recomendação e serve para separar as pessoas com ou sem os sintomas da doença. Tá? Ele é feito aí em ambiente domiciliar, por exemplo. E o objetivo do isolamento social é a prevenção da propagação do vírus. Tá? E a própria quarentena, que já é uma medida obrigatória. Tá? Ela vai ser determinada aí pela Secretaria da Saúde e quem vai determinar o tempo da quarentena são as autoridades municipais ou estaduais, por exemplo. Tá? Normalmente ela tem uma duração aí de 40 dias e esse tempo ele pode ser alterado ou para menos dias ou para mais dias. Tá? O objetivo da quarentena é diminuir o trânsito de pessoas a fim de diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus. Tá? Como eu falei, para evitar que o vírus chegue às pessoas de risco, que são os idosos, né? Papai, mamãe, vovô, a tia. Tá? E na quarentena, como vocês estão observando, nós temos aí o fechamento do comércio. Tudo é fechado, professor? Não. Não pode ser fechado serviços essenciais relacionados aí com alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança, certos? Então esse foi o tema da nossa videoaula, é um tema bastante pertinente, está no nosso livro de ciências, tá? E eu gostaria que vocês realizassem, né, essas questões aí no caderno, certos? Quais são essas questões? O que significa dizer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios? Né? Fácil, né? Qual a diferença entre epidemia e pandemia? E qual a diferença entre isolamento social e quarentena? Certo, gente? Então, é uma atividade simples de ser feita. Você pode, no caso, pedir ajuda aí para o papai, para a mamãe, ou mesmo realizar essa atividade sozinha, através aí do seu celular. Certos? Muito bem, gente. Até a próxima videoaula.